Brainstormcast. 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 Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast da Brainstorm and Dragons. E hoje nós temos aqui a alegria de conversar com esse grande especialista, ainda não vou falar do que para não dar spoiler, mas também grande amigo meu, já há bastante tempo ali acompanhando o trampo lá na Brainstorm and Dragons e o contrário também. Estamos aqui com o Mestre Kiral. Fala, Mestre Kiral, beleza, cara? Beleza, fala Samuel, fala galera. Cara, o prazer é meu, um grande prazer, eu quero já adiantar aqui os meus parabéns, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito bacana. Já tem Brainstormcast, já tem Brainstorm Dragons há muito tempo, grupo no Facebook, agora com podcast, muito maneiro falar de RPG com a filosofia que vocês têm, né? Muito bom, pra mim é um prazer imenso estar aqui, eu faço isso de paixão. Cara, bom, Kiral, vou tentar explicar assim resumidamente. Como você bem sabe, porque participa da nossa comunidade, quase tudo lá na Brainstorm and Dragons é decidido mais ou menos coletivamente, e nós tínhamos selecionado, né? Na verdade, nós selecionamos algumas das melhores perguntas que os nossos membros da comunidade fizeram com carinho, especialmente para você, beleza? Beleza, cara, especialista não, eu sou entusiasta, com XP sempre em construção. Tá certo. Kiral, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, cara, o que você acha de fato da quinta edição e quais pontos dessa edição você considera mais interessantes? Cara, vamos lá. Pra falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar na quinta edição e ajudar a ilustrar um pouco de por que eu gosto dela, o meu carinho por ela e o que eu gosto dela como design, como sistema e o que ela representa pro RPG, né? Então, quando eu comecei, e você também, eu sou filho da Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, a versão em inglês. Na época, um amigo, né, foi para os Estados Unidos de intercâmbio, voltou com esse livrão na mão, tirou xerox para não ficar usando o livro original e a gente tirou xerox do xerox, naquele clássico RPG de garagem, né? E aí, cara, eu vi vocês comentando em outras entrevistas, né, entrevista com a Zex, falando assim, imagine um mundo sem internet. E era esse cenário, era um mundo sem internet. Então o material que a gente ia pra mesa pra jogar com ele, pra jogar com o grupo, era lápis, a ficha e um dicionário. Esse era o material que a gente... É só isso. Esse era o nosso material de jogo. A gente sentava lá na garagem e abria o dicionário. E o nosso xerox, ele era todo rabiscado e traduzido pra gente aprendendo. Então foi um primeiro momento, um descobrimento muito legal desse hobby. E que depois, com o tempo, a gente foi conhecendo outros sistemas, né? Então eu joguei Shadowrun, joguei GURPS. Naquela geração tava tendo muito movimento de RPG. Joguei Vampiro à Máscara por muito tempo. Conheci o Desafio dos Bandeirantes. Maravilhoso. Muito, né? Na época foi muito... E um amigo meu tinha o livro original e eu também tirei xerox. Ai, meu Deus, hoje, abafa. O livrinho, xeroquinho dele. Nessa geração não tinha jeito, cara, era isso ou não jogar, né? Sim, e o problema era o seguinte, os livros, você tinha receio de rabiscar, de estragar o livro, porque a gente ia jogar, pegava ônibus e tal. Então era mais seguro você também guardar o livro na sua prateleira e usar o xerox pro jogo. E aí, depois dessa época toda, a gente acabou fazendo um filtro, né? Vem faculdade, vem outras atividades, acaba fazendo um filtro e a gente acabou abraçando o primeiro RPG da Wizards, que depois de uma confusão financeira toda que a TSR entrou, ela acabou vendendo seus direitos para a Wizards of the Coast e também foi absorvida depois pela Hasbro, né? E ela lança a primeira versão dela, que é a terceira versão do AD&D, mas como eles descontinuam a versão original, né, a versão clássica, eles removem o Advanced, aí vira Dungeons and Dragons 3, o estruturado da Wizards, e ali eu comecei a jogar quase que filtrado só o D&D por momentos da vida. Depois eu fui pra quarta edição, fiquei afastado do RPG por um tempo depois da quarta. Problema, né? O amigo muda de cidade, você também, o grupo se desfaz. E aí eu me afastei por uns anos e eu vi na quinta edição uma opção de resgate. Tanto pela propaganda que foi feita na época, eu achei os livros legais, a pegada, os anúncios, compramos o livro e já estava num cenário diferente, um cenário online, que você tinha aquelas plataformas online. Então a gente jogava pelo Skype, usando o
20, e foi uma possibilidade ali com a quinta edição de resgatar depois de uns anos a experiência de jogar RPG. E aí por muitos anos, por alguns anos eu joguei uma campanha, pude jogar, pude mestrar, e com a quinta edição. Então ela foi para mim, no lado emocional, esse resgate a viver o RPG. E em adicional, como sistema, eu acho que ela é uma porta de entrada bacana para molecada nova, né, para jogadores novos que não conhecem muito o RPG, porque diferente das edições anteriores, ela simplifica melhor o jogo. Não ao ponto dele ser simplório, mas ele é simplificado ao ponto que seja atrativo. Então, por exemplo, a gente está em 2020. Se você hoje comprar os livros básicos e um módulo de aventura, ou bolar sua aventura, que eu gosto mais, né, bolar sua própria aventura, sua própria campanha, você ainda vai ter uma estrutura de D&D quinta edição para jogar dos livros básicos. Então o livro básico, ele responde bem a estrutura básica do livro lá de 2014, ele responde bem ainda hoje ao jogo, coisa que eu fui afogado lá na terceira edição, tanto como DM quanto como jogador. Eu lembro agora aqui uma experiência, e eu lembro agora de uma experiência, por exemplo, de um amigo que entrou no grupo depois, e aí ele foi começar a jogar, a gente tava nível 10, e ele tinha, assim, sei lá, uns 8 livros pra ler e montar o personagem. Você precisava fazer um curso para ter um personagem, né, avançado em relação à estrutura original. E a quinta edição ainda mantém essa simplicidade. Então essa simplicidade, algumas ferramentas como Vancada, elas deixam a possibilidade de ruling, que é bom pro mestre, se torna uma porta de entrada legal, mas não o suficiente para ela não deixar de ter as suas ferramentas de combate tático, por exemplo, que eu acho bacana também. As séries AD&Ds, né, elas prezam por esse poder de customização, combate tático, e a quinta edição também tem essa ferramenta. Se você quiser aprofundar mais nisso, ela funciona. Se você quiser facilitar isso, o livro original, ele nem vem o grid como regra, ele é uma regra opcional. Então dá para você fazer alguma flexibilidade, viver ali entre os dois, e isso junto com a forma como ele divulgou, a Critical Role, tudo que a quinta edição traz, eu acho que ela é muito positiva para o hobby. Então, em cima disso tudo, eu gosto da edição, joguei por muito tempo, né? Encerramos uma campanha recentemente de Tomb of Annihilation, e eu tenho muito carinho pela quinta edição. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Kiral, o seguinte, para quem tá iniciando o hobby agora, entrou no mundo do RPG, se impressionou, gostou, quer continuar, mas por enquanto só conheceu, de repente, algumas partidas de quinta edição, e você sabe que quando você é comum que quando você entre num hobby, conhecendo um sistema, o seu mundo fica um pouco ali restrito, né, de alguma maneira, a essa edição, a esse sistema no qual você foi inserido. Eu quero te perguntar o seguinte, cara, qual que é a diferença de jogar a quinta edição para jogos old school e para jogos OSR? Já explica aí pra galera o que é OSR. Cara, a diferença é toda. Embora a gente fale, né, tudo é RPG, o estilo de jogo é diferente. Então, para quem não sabe, a OSR ela significa Old School Renaissance, e ela foi um movimento que começou ali nos anos 2000, né, meados, para ocupar um espaço que não era ocupado para esse estilo de jogo. O estilo de jogo old school, que na entrevista com o Carlos ele falou muito bem, né? O Carlos e o Ale, eles falaram do Quick Primer, que traz uns parâmetros para esse estilo de jogo, onde a gente tem aquelas estruturas a estrutura de Play Skill, Not Character Skill, tem 4 tópicos. Para quem não conhece os 4 tópicos, eu fiz um vídeo muito bacana que resenha o Quick Primer, a gente pode deixar o link aqui embaixo, né, depois, e isso traz os parâmetros do estilo old school, que preza por letalidade, fichas mais simples, um sistema fluido, e toda essa estrutura, a quinta edição não, e aí toda essa estrutura veio por esse movimento. A gente tem um monte de jogo da linha OSR. Por que eu acho que a quinta edição, por que eu tenho certeza que a quinta edição, ela não traz a mesma experiência, embora para mim ela tenha sido uma porta de entrada. Quando eu comecei a jogar a quinta edição, o primeiro gatilho que acionou na minha mente era lá da Rule Encyclopedia, era lá dos anos 90, aquele estilo de jogo, e eu comecei a montar aventuras, a trazer propostas nessa pegada. E aí a minha porta de entrada para o OSR, ela foi a Tomb of Annihilation, que é um jogo que resgata muitas ferramentas do old school. Ela resgata hexcrawl, cenários desconhecidos, chances de encontros aleatórios, não gerados por challenge rate, mas por região. E aí, por isso, os jogadores não tinham o gatilho do combate como solução. Porque, às vezes, um grupo nível baixo encontrava um predador poderoso, um tiranossauro, ou uma tribo violenta, e aí eles tinham que
que lidar com dialética, né? Fugir, bolar armadilha. E aí todo esse estilo de desafio começou a ativar o meu gatilho para os jogos old school. E aí a quinta edição in natura, para mim, ela não funciona bem para isso. Porque muitos dos desafios que a gente tem nos jogos OSR, eles são mundanos. Você às vezes tem desafio como fome, atravessar um rio, escalar uma montanha. Isso é o desafio que você está vivendo ali, né? Viajar pelo desconhecido, explorar uma floresta, uma selva desconhecida. E aí quando você tem ferramentas na quinta edição como Ranger, que nunca se perde, Goodberry, que é uma magia de druida, que você faz uma cerejinha que alimenta o grupo, Sim, você faz claro. 10 cerejas, cada uma alimenta por 24 horas, né? Aí você tem essas ferramentas, você começa a ter a magia Sending, por exemplo, que você pode se comunicar, e aí, ou seja, existe uma série de recursos ali, criar comida, esse tipo de recurso, que não permitem uma boa exploração no estilo old school. Ela é sustentada pela habilidade dos jogadores, pela habilidade dos personagens, né? Que é o character sheet. Então você já não tem essa realidade ali. Aí na época eu comecei a fazer algumas adaptações na quinta edição. Tem um material bem legal que chama Darker Dungeon, que é você trazer um pouco da quinta edição para um estilo mais old school. E aí nessa experimentação, nesse laboratório, eu acabei preferindo pegar o jogo, por exemplo, Dungeon Crawl Classics, o jogo brasileiro, né, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que são jogos pinturas da literatura anterior ao D&D, que é o Apêndice N, né? E aí, em cima disso, você consegue viver aventuras de espada e feitiçaria, desafios mundanos, como atravessar um rio, escalar uma montanha, problema de fome, de forma mais adequada do que essas ferramentas da quinta edição, que ainda é uma Caster Edition, né? A gente tem na quinta edição, não sei se o pessoal conhece, tem uma habilidade chamada Cantrip, que é uma magia infinita, né? Os usuários de magia podem fazê-la o tempo todo. Então o jogo é pautado por isso. Você usa luz como magia, Mage Hands, e aí você tem essas ferramentas que afastam muito da ideia old school, que a magia é perigosa, a magia é misteriosa. Então tem tudo isso, né? A ideia de recursos que afastam a quinta edição desse modelo de jogo. Perfeitamente. Tá explicado, cara, tá explicado. Coisa? Eu gosto muito, já ouvi você falar isso em outros lugares. Eu gosto muito quando você usa uma definição para quinta edição, para explicar melhor isso que você tá querendo dizer, quando você chama isso de Magic Punk, né? É muito rica essa explicação. Pois é, cara, porque eu penso assim, a quinta edição, existem 2 cenários hoje oficiais na quinta edição, que é o Ravnica, tem o livro dele, e saiu agora o Eberron, que foi muito famoso lá na terceira edição. Ele foi um cenário criado por fã, né, num sorteio que a Wizards fez, um concurso, e o cenário mais que eles consideraram premiado foi ele, virou um cenário oficial. Ele é também o cenário do Dungeons & Dragons Online, depois veio pra quarta e agora está na quinta. E esses 2 cenários, eles para mim ajudam a ilustrar uma ferramenta que para o AD&D em geral, ela é mais alinhada, porque o momento que você tem o uso de magia quase que banalizado, mas mundano, a magia se torna mundana, né? Se torna acessível, e aí você tem todas essas ferramentas, esses cenários que são tecnomagias, para mim eles são mais adequados, até a quinta edição, que da geração Wizards 3, 4 e 5, ela é a que menos tem, mas ainda como Cantrip, como esses recursos mais baixos. Então nesses cenários que você tem um trem elemental, né? O trem alimentado por um elemental, por exemplo. Aí você tem o músico mais famoso do cenário, ele usa animar objetos, né? E a banda dele inteira são objetos animados. É magia sem limite mesmo, legal. Né? Sem limite, cara. Assim, não é que é sem limite, mas você recupera magia todo dia, você tem grandes recursos. Então o core do D&D, da quinta edição e da terceira, da quarta, ele é muito pautado por isso. Então você tem problema, por exemplo, quebrou uma espada, um item com problema, você usa Mending, que é um cantrip, e recupera isso. Então isso distancia muito da espada e feitiçaria pé no chão, daquele jogo onde a magia é um perigo, você pode usar ela e tem um problema, ela é um mistério. Na quinta edição ela não é um mistério, você já tem personagem nível 1 fazendo cantrip o tempo todo, reparando objeto, fazendo coisas flutuarem com Mage Hands, usando pré-agitação. Então a magia tá viva ali no cenário. Então hoje, pra mim, a quinta edição ela responde melhor quando você tem o Magic Punk, e quando eu quero essa pegada mais old school, eu vou para os jogos ou old school mesmo, da época,
ou os jogos OSR, que é essa nova visão para aquela época. Kiral, eu queria te perguntar uma coisa aqui que me surgiu. Nós sabemos que por conta da estrutura do jogo, a terceira, a quarta e a quinta edição só não levam o nome Advanced por alguma questão de decisão da empresa e tal, né? Mas eles estão muito mais, como você bem sabe, para um Advanced Dungeons and Dragons, seja ele terceira, quarta ou quinta edição, do que para o D&D de fato, ali os clássicos, né? Tendo isso dito, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, cara, como é que a gente poderia fazer uma história resumida de Dungeons and Dragons através das edições para tentar explicar para o pessoal qual é essa diferença que faz com que, de fato, seja necessário chamar isso de Advanced? Ah, boa, cara. Cara, pra mim é o seguinte, antes da gente falar assim, a história do D&D pra mim, ela começa muito antes do D&D. Ela começa lá na infância dos designers, né, do Arneson, na infância deles, cuja referência era aquela literatura que está descrita no Dungeon Master Guide de 1979 do Gygax. No apêndice N, ele lista um monte de livro, conteúdo inspirador para o desenvolvimento do jogo. Então toda essa literatura, a gente tem, por exemplo, a saga do Conan, do Robert Howard, a saga de Fafnir de Grey Mouser, do Fritz Lieber, a história do Michael Moorcock, né, Stormbringer e o Eric de Melboné, o Tolkien tá lá no apêndice N. Então toda essa saga, o Lovecraft, todos esses autores, eles são referência anterior ao D&D, que inspiraram a criar essa fantasia, toda essa fantasia do D&D, até sair o primeiro jogo comercial em 1974, que hoje é chamado de ODD, né, o D&D original, Original D&D, ou Zero D&D, foi aquele marco 74. Aí ali, o Holmes, era um dos designers que trabalhava com eles, ele teve a ideia de que aquele jogo não era uma boa porta de entrada, porque ele tinha muita coisa que não era atrativo a um jogador que nunca tinha um feedback de jogo. E aí ele cria um módulo básico, que ele chama de D&D Basic, que sai em 77. Mas o Gygax já toma outra linha, que nasce o primeiro Advanced aí. Ele fala assim, eu preciso trazer mais customização. Eu quero criar, por exemplo, a possibilidade de um elfo ser um guerreiro, ser um mago, ser um ladrão. E aí ele desestrutura aquela ideia de raça-classe do zero, vai criando um Advanced com mais poderes de customização, mais magias, mais habilidades, mais recursos. E nasce o primeiro AD&D lá em 78, o Player's Handbook, estava publicado. E ele perdura por mais de uma década. Embora tenha tido uma revisão ou outra ali nos anos 80, a segunda edição do AD&D só é lançada em 89. E ela, para mim, ela é lançada em resposta a uma revolução que é conhecida assim nesse mundo nerd como Revolução Hickman, que começou a trazer romances para o jogo e referenciar romances, a ideia de você ter arcos de jogo. Tem um manifesto Hickman, né, que assim, é importante os personagens cumprirem arcos de jogo, você ter backgrounds mais ricos, almejarem o heroísmo. Romances começam a pautar o sistema que o AD&D 1 já não responde bem. Então eles lançam a segunda edição em resposta a isso. Isso é a minha análise. Pois, com todos os problemas que as revisões do AD&D teve nos anos 90, e aí a TSR vende os direitos todos para o Wizards, passa a ser comprado pela Wizards, eles trazem a terceira edição, que é uma evolução, ela lança como evolução e normalização da segunda. Até então a gente tinha muito habilidade desconecta dos atributos, né? Então, por exemplo, o clérigo para fazer o expurgar morto-vivo, ele rolava um D6. O ladrão, as habilidades dele eram baseadas em porcentagem. E aí eles normalizam tudo num D20. Você não tem o taco, o famoso taco, né? que sai aquela expressão, você não pare para o meu taco. Que significa em inglês to hit armor class, né? 0. Então era o taco com H depois do T. Isso aí fazia inversões, dava a ideia mental invertida, de quanto menor o armor class, melhor. Eles normalizam tudo para um D20, quanto maior, melhor, para ataque, para teste, para save, para qualquer coisa. Aí a terceira edição, então, ela foi revolucionária nisso, ela normaliza e traz essa modernidade. Aí a quarta, ela já traz outra dinâmica, para se adequar ao mundo moderno online, competir com os MMOs, trazer o jogo pro tabuleiro mesmo, se vender como um jogo de combate e de tabuleiro. E taticamente a quarta edição ela foi uma evolução, as classes eram muito mais equilibradas, você não tinha discrepância muito forte entre um mago e um ladrão que existia na terceira, né? Onde os castes, a partir de um certo nível, dominavam todo o sistema. A quarta traz essa pegada. E por que foi necessário a quinta?
Porque existiam elementos bons na terceira, existiam elementos bons na quarta, e existiam elementos bons na segunda e na primeira que foram abandonados. Aí a quinta olha pra trás, revê tudo isso e mantém coisas boas que eles viram no design, mas eles corrigem muita coisa. Então eles trazem, por exemplo, a terceira edição, ela era edição de bônus. Você somava mais um bônus aqui, um bônus ali, um bônus ali, e começava a rolar esse dado. A quinta, ela já traz uma normalidade na base de ataque em cima do que ele chama de Bounded Accuracy. O dado passa a ser pesado. Vantagem e desvantagem, de forma simples. Então ela tem essa evolução. Mas ela ainda é um AD&D, porque ela tem poder de customização, ela tem o efeito de raça-classe, ela tem magia usada quase banalizada na forma de cantrip, né? Os recursos ainda são muito poderosos. O personagem ainda é um super-herói. Um druida, por exemplo, em nível baixo já vira animais poderosos, em nível 10 ele vira um elemental. Então, assim, a curva de poder ainda é alta. A letalidade não é tão alta assim, né? Porque você tem recursos de Death Saving Throw, que é aquele teste de morte. Acesso a magias de ressurreição em nível baixo. Então ela ainda tem ferramentas bem mais heróicas do que o clássico, que são pautados. Hoje, para mim, o estilo de jogo old school é muito bem pautado pelo Primer, né? Que estrutura a ideia do ruling, not rules, que é você ter as regras como um parâmetro facilmente arbitrável. Então, só pra gente ilustrar isso, eu não sei se você já viu, tem muita discussão no Facebook sobre usar a regra alternativa do livro do mestre de quinta edição de flanking. Já viu essa discussão? E aí o que é falado? Não é legal porque você banaliza o flank, tem habilidades como o ladrão tentar atacar despercebido, o paladino tem uma marca que dá vantagem no ataque, você banaliza isso e todo mundo pode dar flank e isso não é legal. Considerando que ela é uma regra opcional do livro do mestre, como fits e como multiclasse e eles não são tão questionados, você já vê ali que o ruling not rules é um pouco sangrado em alguns momentos, né? Você não pode fazer um ruling fácil. E ainda passa a sensação de que o D&D, o AD&D, vamos dizer assim, principalmente a série Wizards, ele é um jogo sobre combate. O combate ele é muito relevante durante o jogo. Qualquer momento do jogo, o ápice que você imagina, normalmente ele envolve um combate. Porque isso é muito relevante, esse tipo de cálculo de challenge rating, de vantagem e desvantagem. Mas os jogos old school eles não são sobre combate, eles são jogos de aventura. O combate normalmente é uma consequência normalmente grave, porque um jogo que tem letalidade, claro, não é? Você não concorda comigo? Eu vejo que já vi muita gente confundindo, olhando pra trás até com certo preconceito e dizendo assim, mas o negócio dos jogos old school era pilhar, matar monstro e tal. Não, lê do engano, pessoal. Os jogos old school tinham como principal objetivo o ouro e a glória, certo? Os monstros davam uma quantidade de XP muito pequena, perto do que você precisava para poder, entre aspas, passar de nível. Então matar monstros era a pior de todas as opções, era algo a se tentar fugir. O melhor dos mundos, como diria o Carlinhos Malvadeza, seria você conseguir pegar o tesouro sem precisar enfrentar o monstro que protege, né? E isso é uma cisão, é uma diferença monstruosa em relação a outras edições, não é verdade? Cara, perfeito. Eu, por exemplo, nem uso na OSR, né, no DCC, eu nem uso XP, porque a gente atribuiu assim, cada 2 aventuras a gente sobe um nível, e de boa, isso funciona bem com o jogo. Mas a ideia do XP por Gold, dos jogos old school, ela é legal por causa disso. Ela estimula você a ser criativo, a tentar usar, por exemplo, o ventriloquismo numa situação de conflito para enganar o cara e fugir. Então ela traz essa mecânica em que, assim, como o jogo tem letalidade muito alta e o XP dos primeiros jogos ele era por Gold, você não é estimulado a combater. O jogo ele não tem aquela estrutura de challenge rating. Então o jogador ele não tem ali um gatilho de que ele tem que buscar a solução no combate. Então isso já foge muito do hack and slash. Na verdade, você tem, independente se você tá num navio pirata, se você tá negociando com um bandido na beirada da estrada, se você tem que ir numa ruína investigar alguma coisa, o gatilho não é chegar metendo o pé na porta. Você até pode fazer isso, mas a letalidade, o risco e a consequência normalmente é alto. Então o jogo ele não estimula o combate. O combate ele às vezes precisa acontecer, né? Porque às vezes você tá numa situação muito ruim, às vezes ele é uma consequência de uma negociação ou de uma ideia mal aplicada ou de uma investigação mal feita, mas o jogo ele não estimula o combate. Então o hack and slash não é bem assim, mete o pé na porta, pilha tudo e sai. E é muito comum, inclusive, você passar por aventuras sem explorar todo o mapa.
seja uma cidade abandonada, seja uma ruína, seja um castelo, às vezes não é normalmente, o jogador ele busca o objetivo dele e pronto, porque investigar paralelos, cômodos que você não investigou, você tá numa cidade abandonada, você tá em um vilarejo, às vezes você tem que resgatar um prisioneiro, essa é a sua missão, e você não vai ficar investigando o calabouço, a sala de tesouro do cara, porque toda hora que tiver um risco de ter um combate, pode ser ali o seu fim. Então ele não é um jogo Kiral, quero tirar uma dúvida aqui, que agora sim, essa é uma dúvida pessoal minha e não uma dúvida do grupo da Brainstorm, que eu trabalhei ela de certa maneira, de maneira leve, assim, com o Carlinhos Malvadeza e com o Diogo Nogueira. Esse episódio foi tão interessante e tão importante aí, Diogo, super guru do Old School e da OSR aí para todos nós. E a questão é o seguinte, Kiral, existe uma espécie de rivalidade, assim, uma coisa até meio, digamos, leviana entre algumas edições. É comum que isso haja, né? Por exemplo, entre a quinta e a quarta edição, existe entre o BX e BECM, existe uma certa rivalidade entre a terceira edição e a 3.5. Naquele momento, a maioria concordava que a 3.5 era uma versão melhor, mas muita gente que já jogava 3.0 falava, não, acho que não é necessário comprar 3 livros novos por conta dessas alterações. Então, a história do D&D acabou criando uma série de rivalidades, mas existe uma rivalidade, e eu tô chamando de rivalidade aqui, mas obviamente que você pode mudar isso da sua maneira, que tem um peso muito grande na história do D&D e nas consequências disso, né, como a gente estava falando, que é a diferença entre o AD&D primeira edição e o AD&D segunda edição. Inclusive, na comunidade OSR, muita gente discute se o AD&D segunda edição pode ser considerado old school, a maioria acha que talvez não, e tem gente que inclusive acha que nem o primeira edição poderia ser considerado, né? Mas isso ainda é algo em debate dentro do movimento. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho o seguinte, o primeiro ponto para fazer uma reflexão, eu não acho que, mesmo essa disputa que tem entre as edições ou entre estilo de jogo, eu não acho que é um problema, eu acho que é legal ter um monte de sistema, ter sistema narrativista, ter sistema simples, sistema complexo, Pathfinder segunda edição que é extremamente crunch, né, quem gosta do D&D 3.5, isso aí tem o seu público, eu acho legal ter o seu público, às vezes tem algumas ideias bacanas que você pega daqui, pega dali, pega uma regra narrativista aqui, uma outra, essa ideia de, por exemplo, falha com consequência, que é uma ideia que eu gosto, eu aplico de vez em quando, então eu acho bacana, não acho que é um problema, né, o ideal é ter representatividade de estilos de jogos. E aí, essa discussão dentro da estrutura do D&D, ela, pra mim, é o seguinte, quando a gente fala em jogo old school, a gente tá falando um jogo antigo, né? Então, às vezes, você pode pegar o GURPS, é um jogo old school? Talvez, né? É um jogo antigo, e aí se lançar uma edição nova agora, sai agora em 2020, aquele lá vai ser o old school do GURPS. Quando a gente fala em jogo old school do D&D, de repente a terceira edição, pra muita gente, ele entende que é um jogo old school, que é um jogo que tem 20 anos, né? Então, eu já conversei com um amigo meu mais novo, que fala, pra mim o D&D terceira edição é um jogo old school. Né? Não é problema. Agora, a diferença que eu penso é o seguinte, é o estilo de jogo old school, e é isso pra mim que é a diferença. Esse estilo de jogo old school, ele precisa ser pautado, ele normalmente ele é pautado por alguns parâmetros e ele é muito bem estruturado, por exemplo, pelo Quick Primer. Esses parâmetros que o Carlos já abordou, eu tenho um vídeo que eu destrincho bem os 4 parâmetros, né, que é o Ruling, Not Rules, ou seja, regras como parâmetro, a gente já falou um pouquinho disso, né, a capacidade de você flexibilizar e arbitrar. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. No DCC, na Aventura Funil, existiu um gigante atacou o acampamento do grupo, né, à noite, eles estavam numa zona de perigo, já estava sob ataque, e aí chegou um gigante no meio do acampamento. Na verdade, ele não chegou atacando, ele estava avançando sobre o acampamento e o grupo, nível 0, resolveu ir pra cima do gigante ao invés de fugir. Ao invés de pegar o cavalo, os suprimentos e fugir, eles foram pra cima. Só que eles cercaram o gigante 8 pessoas, 6 pessoas, eu não me lembro. E aí, na hora, de forma arbitrária, eu deixei eles atacarem com um D24, que eu considerei que o gigante estava cercado por um monte de gente, né? Era várias pessoas cercando ele com foice, com faca e tal. E aí eles atacaram com o D24, ou seja, eu subi um dado na escala do DCC na forma de ruling, ou seja, eu fiz uma arbitragem ali usando os parâmetros do jogo e funciona de boa. E o que significa então ruling, not rules? Você pode fazer arbitragens em cima da ferramenta que você tem sem quebrar o sistema.
Eu não preciso, por exemplo, de uma regra para amarrar corda. Se alguém quer amarrar um inimigo na corda e eu pedir um teste de inteligência ou pedir um teste de destreza, o jogo funciona igual. Como a terceira edição tinha regra para amarrar corda, uma habilidade para isso. Eu não preciso disso. Eu preciso de uma cadeia de ferramentas bem inteligente, bem planejada, para que ela funcione na forma do ruling na hora que eu precisar. É isso. Isso é o ruling, not rules. Que é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, character skill over character sheet. Player skill over character sheet. Ou seja, é você como DM estimular a desafiar mais o jogador que a ficha. E para isso, as fichas mais simples são legais. A ideia é, diante de um conflito, o jogador ele não vai baixar para a ficha e buscar uma habilidade, uma magia, um item mágico. Ele vai buscar a imersão no cenário, né? Peraí, como é que é essa porta? Como é que é esse cheiro? Essa porta é grande? A porta é segura? Ele vai buscar solucionar coisas em cima das ideias dele. E você, como DM, busca estimular, desafiar normalmente o jogador. Porque o jogo old school, na minha visão, ele é mais sobre os jogadores do que sobre os personagens. Isso não significa que o personagem é descartável. Isso é um problema também que eu vejo de ruído de informação. Na hora que você está controlando aquele personagem, o ideal é você fazer da melhor forma possível. Pensar nos gostos dele, ele gosta de bebida, ele tem algum vício, ele tem medo, não tem, ser estimulado a fazer isso. E isso é o jogo, isso é play skill, é você trazer aquela customização da OSR, né? Que eu gosto muito, por exemplo, você tirou uma força 3. O que significa ser força 3, cara? Isso é tão existe uma possibilidade, né? Existem diversas opções tão grandes. Você pode pensar, por exemplo, de fazer um anão, não da raça, mas o nanismo, porque ele, tipo o Tyrion Lannister, e ele é mais fraquinho mesmo que a galera, ele não vai aguentar grandes pesos, ele vai ter problemas pra escalar, porque ele é um anão do nanismo. Então você, de repente, pode falar assim, não, eu quero fazer um cara que tem, na verdade, uma atrofia, ele tem uma doença, os braços dele são atrofiados. Então isso tudo é play skill, é você olhar aquela estrutura, jogar os desafios com aquilo da melhor forma que você puder, e em algum momento, se não fizer mais sentido ele estar junto com aquele grupo, ou se ele perder o personagem, aí você é desafiado de novo a rolar a análise e viver uma nova história, né? É muito disso. Aí você tem um outro parâmetro que é o ruling, not rules, que a gente já falou. O character skill over player skill, o outro parâmetro que é esquecer o balanço, é o equilíbrio do jogo. O que significa isso? É esses parâmetros, você evitar colocar o seu grupo sempre numa esteira e os desafios evoluírem junto com o grupo. Então, como eu fiz lá no Aventura Funil, tinha um gigante, é um bicho muito mais poderoso que eles. Mas como o grupo vai abordar, como o jogador vai abordar isso, é dele. Ele vai querer fugir, se ele vai tentar negociar, se ele vai jogar um tesouro no pé do gigante e cair de joelho. A abordagem é livre. Então, você dá um conceito, trazer a estrutura do conceito e não jogar um inimigo de paraquedas na cabeça dele. E isso é um pouco de habilidade. O legal que eu acho dessa terceira regra, aliás, eu acho todos esses 4 parâmetros incríveis, assim, eu confesso que depois que eu fui conhecendo isso, eu me apaixonei, assim, mas tem esse terceiro parâmetro, para mim, ele é muito importante, porque imaginem só vocês que estão ouvindo esse podcast. Bom, uma certa criatura tem um lar, certo? O lugar onde ele habita, onde ele cria seu território para proteger, para dominar. Ou seja, essa criatura, ela não está à mercê apenas de grandes aventureiros, de aventureiros poderosos. Ela tem um local onde ela vive. E se aventureiros jovens, ou se não, despreparados, iniciantes, entrarem por ali, eles vão se deparar com essa criatura. É uma sensação muito diferente e para mim, talvez, no caso agora, é um tipo de jogo que me interessa menos quando, na verdade, os locais onde vivem os monstros estão condicionados, como numa esteira, como o Kiral falou, ao nível dos jogadores. Parecendo que, na verdade, então, esse caminho ele é linear e ele vai aumentando a dificuldade aos poucos, como se os bichos mais poderosos estivessem sempre mais distantes, né, Kiral? Quanto mais você anda, mais você encontra monstros cada vez mais poderosos, o que não faz muito sentido. Cara, esse parâmetro, na verdade, esse é o quarto, eu pulei o terceiro, sim, que é o Hero, not Super Hero. O Icon não Super Hero, a gente já falar dele. Mas esse parâmetro que eu acho muito legal, ele permite o DM a jogar também. Eu me sinto jogando nessa hora, porque quando, por exemplo, eu sorteio um encontro aleatório e sai um ogro, aí eu tô jogando ali, por que esse ogro tá ali? Eu não vou jogar um ogro de paraquedas na cabeça do grupo, né? A gente tem que pensar, mesmo que seja dentro de uma dungeon,
dungeon, de uma caverna. O que ele tá fazendo ali? De repente ele é um servo de um gigante das colinas que tá próximo. E aí eu começo a ambientar o cenário. Então eu me lembro muito, a primeira vez que eu fui enfrentar um Beholder. E a gente não sabia o que era Beholder, né? No mundo sem internet, você não tem como ir lá e pesquisar, olhar o livro do monstro, o que é um Beholder. Na verdade, a gente ia enfrentar uma criatura poderosa que habitava as ruínas, a gente precisava ir lá, a gente estava indo lá em busca de um artefato. E aí isso estimulou, por exemplo, a gente fazer investigação. O mago, eu que era o mago, né, que estava jogando de mago, fui na biblioteca próxima tentar estudar sobre esse tipo de criatura, buscar rumores com as pessoas. A gente descobriu que teve um explorador, um aventureiro que teve nessas ruínas e sobreviveu. E a gente foi atrás desse cara, buscar informação. E aí olha a quantidade de aventuras que você pode criar em cima disso. Porque a gente estava querendo buscar vantagens e conhecer melhor o monstro que habitava naquelas ruínas e que era tão aterrorizante para os arredores. Por quê? Porque não é um combate equilibrado. Ele era um Beholder e o grupo era nível mais baixo, mas a gente foi buscando ferramenta, tanto o mestre, aí ambientando cada vez melhor as criaturas, o cenário, como também um jogo do jogador, que vão sendo estimulados a buscar outras soluções. Às vezes você se depara com um monte de bandido voltando de uma missão e, cara, às vezes tem que negociar da metade do tesouro, faz parte do jogo, né? Então a ideia disso é trazer outras formas de soluções. Sim. Que é muito legal, que não o gatilho do combate. E a gente pulou o terceiro, né, que é o heróico, não super-heróico, que eu vou falar agora, também ajuda a suportar isso, cara. Eu tô lendo agora, por exemplo, a literatura do Conan, e isso é muito forte quando você lê isso. Eu tô lendo o livro 2. O Conan, que é o ícone do cenário, do Howard, ele passa por desafios mundanos. Então imagina que num jogo old school, no DCC, ele seria lá um personagem nível 10. E ele passa fome no deserto, ele cai em armadilha, ele é envenenado, ele é preso. Então esse nível de desafio significa que a letalidade é muito alta, o risco de morte tá ali para um personagem muito poderoso, um ícone daquele cenário. Então isso, você não almeja ser nos níveis mais altos o Super-Homem, né? O Doutor Estranho. Na verdade, você almeja ser, entre aspas, o Batman. Então é essa pegada, né, da letalidade. Então esse tipo de desafio com letalidade alta, desafios mundanos, problema de fome, isso tudo é suportado por esses parâmetros. Então a gente tem esses 4 parâmetros que ajudam a ilustrar um estilo de jogo old school, e não, como a gente estava falando, um jogo old school. Então quando você estrutura esses parâmetros, que é a pegada da OSR, é tentar resgatar esse estilo de jogo, e você pode fazer isso. Você pode, a partir dessa visão, ir lá e jogar o D&D original de 74, jogar o do Holmes, né, que foi o primeiro D&D clássico, ou ele é o segundo D&D se você considerar o 0, ou ele é o primeiro D&D clássico. Aí, na hora que eu falei a estrutura dos D&Ds, eu falei do AD&D, mas eu esqueci de falar do D&D, que o Holmes lançou aquele básico de nível 1 ao 3, que foi expandido e revisado pelo Moldvay em 81, que foi o primeiro D&D descolado dos outros sistemas, porque o do Holmes ele ainda tinha uma ideia de ser um link para o AD&D ou para o 0. E esse não, ele foi um sistema dele mesmo, né? Ele tinha a caixa básica, que é aquela caixa magenta, depois ele veio com a caixa azul, que é a Expert, e depois veio a caixa preta, que vai até o nível 36. E aí depois isso foi reestruturado no Beckman em 83. Aí veio, né, o que seria o terceiro D&D clássico, ou a 4ª geração do D&D, se a gente continuar o 0. Que morre, né, se encerra na nossa querida Rule Cyclopedia, em 91, que é um revisado daquelas caixas do Beckman num documento só, é um compilado daquilo tudo, passa por uma revisão, e acaba sendo uma edição nova por conta de alguns detalhes. E ela tem o seu módulo básico também, ela tem a sua caixa do Holmes, que é aquela caixinha preta que foi lançada em português pela Grow, que vai do nível 1 ao 5, que é a introdução dela. E aí isso tudo, esses jogos pra mim, qual que é a grande diferença dele dos AD&Ds, principalmente a segunda edição que você falou? É porque com eles você consegue estruturar o jogo no parâmetro do Primer, você consegue experienciar aventuras na pegada do Apêndice N. Os designers, os autores ainda tinham essa estrutura do Apêndice N. Então você consegue, por exemplo, aventuras do Conan e fazer uma pegada dessa para o seu grupo. Eu quero pegar, por exemplo, a Torre do Elefante, explorar o desconhecido, né? Você começa a ter muito recurso que afasta daquilo. Para mim, a diferença estrutural é essa. Então, todas essas edições, que são os jogos old school dessa estrutura, possível você jogar dentro dos parâmetros da experiência old school de jogar RPG, e você consegue experienciar muito fácil
as aventuras, as propostas de aventura do Apêndice N, da literatura do Apêndice N. Então eu consigo pegar, por exemplo, só para ilustrar, a Torre do Elefante, que é uma aventura famosa que o Conan, em começo de carreira, enfrenta. Você consegue transcrever ela, por exemplo, para uma aventura e jogar ela com um D&D básico, com um D&D BX ou com um jogo OSR. Eles vão ter diferenças estruturais no sistema, mas é possível. O que já não é comum você fazer nos AD&Ds. O AD&D 1 do Gygax eu acho que ainda sim, mas a partir da segunda edição eu acho que não, porque a curva de poder dos personagens ela já busca uma outra experiência, ela busca a própria referência de romances deles, né, de Dragonlance, os romances do Drizzt, de Urden, esses romances, novas referências, novos estilos de jogo, que para mim vão, ao longo das edições, se aproximando mais desse Magic Punk e afastando mais a espada e feitiçaria. O que não é um problema, mas eu acho que adequa melhor você buscar, se você quer esse tipo de desafio, quer que fome, localização, escalar uma montanha sejam parte do desafio, eu acho que é mais adequado buscar sistemas que funcionam com isso. Né? Perfeito. Então estamos alinhados com os Grog Nerds dos Estados Unidos, que também acreditam que até o AD&D primeira edição você tem um estilo Apêndice N, espada e feitiçaria, e a partir da segunda edição do AD&D você já começa a ter isso que nós estamos chamando aqui carinhosamente de Magic Punk. É isso mesmo? Então, isso nos leva a uma outra pergunta que nos tira um pouco desse escopo em que a gente está trabalhando aqui e parte para uma outra coisa, que é o seguinte, cara. Dentre os jogos da OSR, é sabido, né, cara, que você tem estado aí, o mestre Kiral, mergulhado no Dungeon Crawl Classic, o DCC. Cara, qual que é a diferença de jogar um DCC para jogos old school como BX, por exemplo? E o que é DCC de fato? Cara, o DCC, o Dungeon Crawl Classics, ele começou fazendo aventuras para a terceira edição, por isso vem o nome Dungeon Crawl Classic. Ele fazia aventuras para D&D 3, mas buscando esse estilo old school, né? As aventuras antigas, ele reinterpretava um monte de aventura clássica e trazia ela para esse sistema. E ele faz isso até hoje para a quinta edição. Ele traz vários módulos de aventura clássico para a quinta edição, inclusive tem alguns em português já. Eu acho que você tem aí os livros em português, se eu não me lembro, que eu vi no Instagram, tem uma série até traduzida. Sim. Mas, durante aquele movimento old school, os designers do DCC, inclusive o Joseph Goodman, que é o autor, eles são muito fãs desses jogos clássicos da literatura do Apêndice N. Então eles viram ali a oportunidade de converter isso para um jogo próprio. Eles criaram um dos jogos da OSR, que para mim é o que eu mais gosto, ele é muito forte no meu gosto, que foi o Dungeon Crawl Classics RPG, que foi lançado em 2012. E por que para mim é diferente jogar DCC dos jogos clássicos? O primeiro ponto que ele traz é uma proposta de aventura funil, e ali você vai viver a origem do Primer, porque você vai jogar com um personagem nível 0, extremamente com um índice de letalidade extremamente alto, né? E aí você pode interpretar e reinterpretar o que vai ser essas aventuras de qualquer forma. Você pode ser um problema que aconteceu na vila, não tem nenhum herói próximo, né? Não tem nenhum aventureiro para ser contratado próximo, e aí as próprias pessoas vão ver o que é aquela maldição, o que são aquela tribo que tá atacando a vila resolver. Pode ser um grupo de pirata e você vai jogar com um bando de piratas simples. Então você pode pensar no que for. De repente um vilarejo inteiro, uma população inteira foi escravizado e aí houve uma revolução dentro do lugar que você tá trabalhando na pedreira e vocês têm que fugir. E aí vocês vão ser esses personagens. Então como você vai inserir, ele é seu. Mas a ideia são personagens com recurso muito baixo, e aí para isso os jogadores jogam com 3 ou 4 personagens normalmente, e eles têm que enfrentar esses desafios, escapar dali e dali virarem aventureiros. Então essa experiência de personagens nível 0, ela para mim foi revolucionária, ela traz uma pegada muito diferente, não tem magia, não tem habilidade, não tem nada, a partir do nível 1, e aí daí em diante. Porque para mim, primeiro, ele traz mecânicas modernas e por isso ele é um OSR, né? Ele é uma nova forma de olhar esse estilo, porque ele traz mecânica de sorte, você passa a ter um atributo sorte, isso é diferente. Cada classe tem uma estrutura muito diferente uma da outra, então você jogar com um ladrão que lidar com a sorte de uma maneira muito legal é muito diferente de você jogar com um elfo que tem um patrono e usa magias a partir desse patrono, que é diferente de você jogar, por exemplo, com um anão que tem um feito extraordinário, luta com escudo, né? É um combatente diferente. Então a estrutura de cada classe, ela é muito diferente, você vai ganhando recurso em cima dessa estrutura de uma forma muito legal.
E aí, então, essa proposta também é muito boa. E para mim, o que eu achei mais forte é o estilo de magia, que serve pro elfo, serve pro mago, serve pro clérigo. E serve para os itens mágicos, para pergaminho, que o ladrão pode usar. Porque a magia, ela não é uma magia vanciana. Ela é uma magia estruturada, com chances de falha, com escala de poder dentro da própria magia. Você tem que fazer um que chama de teste de conjuração. E isso pode te dar falha crítica, pode te dar sucessos muito altos. Você pode usar uma mecânicazinha que chama Spell Burn, né? Que é você queimar atributos físicos para alcançar níveis de poder mais altos dentro da própria magia. Então toda essa dinâmica de pagar risco, de arriscar usar uma magia, traz uma estrutura muito forte de um sistema que para mim foi muito poderoso. Então isso permite tanto o DM a criar por cima de uma forma muito legal. Por exemplo, se você tiver numa área consagrada, numa área específica, uma área diferente, você pode mexer no dado da magia. Então um clérigo que estiver andando por um cemitério profanado, ele pode fazer o teste de conjuração com dados mais menores na escala. E se forem regiões abençoadas, ele pode fazer com testes maiores, ele joga com D24 ao invés de D20. Então isso ajuda a justificar, por exemplo, por que um mago fica preso dentro do seu covil, ou por que um beholder gosta muito do seu próprio covil. Porque às vezes ali tem um sistema onde a magia dele é mais forte. Então você começa a trazer toda uma dinâmica de jogo, de possibilidade de trabalhar isso, do mago querer se aventurar, porque ele quer conhecer magias novas. Ele começa com as 4 magias que ele sorteia no nível 1 e só. Como é que ele ganha magia? Não é subindo de nível, é conhecendo magias antigas, magias desconhecidas. Não existe uma escola de magia, né? Então, toda essa pegada impulsiona para mim o jogo de formas muito legais. Cada personagem é diferente, tem dinâmicas diferentes, existem uma série de efeitos aleatórios que fazem você construir o personagem a partir do jogo, do sorteio. E com isso eles têm estruturas muito diferentes, então a experiência toda é muito boa. E para mim, talvez o ápice que mais me pegou foi o sistema de magia, com chances de falha, com chances de você pagando risco. Então você não tem essa banalização, como, né, eu falei, você não vai ter uma magia de luz, porque é muito insegura, é mais seguro você acender uma lamparina, porque se todo dia você for usar a luz, uma hora você vai ter uma falha crítica, pode sofrer uma corrupção, a sua mão pode ficar queimada, você pode perder um dedo. Conjurar uma magia é algo muito sério, né? Que tem muitas consequências. Você não vai querer fazer isso para iluminar uma coisa que você pode iluminar com uma tocha, né, Kiral? Cara, e aí com isso traz uma dinâmica de que os magos mais velhos, que já passaram por essas provações, eles são muito mais cautelosos, eles estudam muito mais a situação. E os magos mais jovens, eles são mais ousados. Eles usam do Spell Burn e arriscam acessar níveis altos de magia com mais frequência. Cara, isso pra mim é muito maneiro. É muito legal e realmente, Kiral, explica muito bem aí para todo mundo que assim, tinha alguma dúvida de o que seria diferente de fato de um jogo old school, com estilo old school, para o DCC de fato, que é um OSR, né? E esses elementos novos e tal. Isso acaba nos levando para a última pergunta aí do nosso podcast, infelizmente, porque por mim esse papo poderia durar 8 horas sem parar, não teria problema. Maratona. Mas como nós estamos combinando aí em segredo, nós teremos novidades. Então aguardem o Mestre Kiral aí no nosso podcast. A última pergunta é o seguinte: dos jogos OSR, além do DCC, como nós falamos, foi trazido primeiro pela New Order, né? E agora vai começar a ser lançado pela Sagen, é isso mesmo? Isso aí. A Sagen Editora, ela vai lançar o DCC em português. Ela também vai lançar em português, que é muito legal, o Old School Essential, que é um retroclone do BX. Muito organizadinho, né? Bem estruturado. Ele é compatível com o BX, que é o Dungeons & Dragons Basic Expert lá de 81. Mas ele é revisado, ele traz ilustrações novas, ele é formatado e editado de uma forma mais clara. Existiam ambiguidades de magia, de habilidades que ele clareia de forma melhor. Então ele é um jogo moderno, feito de uma forma moderna, mas compatível dentro da estrutura do BX, que vai vir também em português. E aí eu quero fazer uma ressalva, falando bem da Sagen. A Sagen está representando muito bem o estilo old school, cara, porque eles também vão trazer a saga do Fritz Lieber, que é a saga do Fafnir Greymauser. Os contos dele vai vir também. Então, um serviço muito bom para a comunidade brasileira, que vai ter todo esse material em português, né?
É verdade. A gente já acompanha há um tempo, né, o trabalho da Sagen. Eu acho heróico assim, o trabalho que eles fazem no Brasil hoje em dia, de verdade. Desde aquelas aventuras da quinta edição, que vamos combinar que já tem um arzinho old school nervoso ali, né? Mas beleza, tanto nas ilustrações como na maneira de conduzir. Aí passando isso por Forbidden Lands e agora Old School Essential, Fritz Lieber. Então, assim, o trabalho da Saga tem sido heróico e eu acho que é preciso mesmo ressaltar isso. Mas, Kiral, o que nós temos hoje de OSR em português, além do DCC? Olha, primeiro, como uma porta de entrada, existe um jogo chamado Black Hack e ele já tem a segunda edição, ela está disponível no Drive-Thru RPG, mas ela é em inglês. Mas a primeira edição dela tem disponível em português, ela foi traduzida. Se você bater no Google aí, Black Hack em português, eu acho que é a primeira ou segunda opção. E é um joguinho de 23 páginas, para você jogar um one shot, introduzir esse estilo, de repente com seu filho, né, com gente mais jovem que está entrando no ramo da OSR, querendo ter um primeiro contato. Eu acho uma ferramenta bacana. Eu experimentei, gostei, joguei, mas para mim ela não é um jogo que permite você jogar uma campanha longa, porque ela é bem simples. Mas para um shot, porta de entrada, primeira experimentação, ótimo, tem em português. E eu acho uma experiência bacana. A segunda edição eu ainda não li, vou ler. Talvez ela tenha evoluído um pouquinho nisso. Tem um jogo feito por um brasileiro, mas ele fez em inglês, que eu acho até mais legal, que é o Sharpened Sword and Sinister Spell, porque fica SSSS. E depois ele traduziu para o português, que é o Espadas Afiadas, Feitiços Sinistros, que é um jogo OSR, ele tem esse espírito old school, 64 páginas, ele é disponível na Pensamento Coletivo, e eu acho sensacional. Ele tem um suplemento chamado Addendum, que é incrível. Você pode usar em qualquer jogo OSR, em qualquer jogo old school, uma ferramenta muito bacana tem lá. E esse jogo, para mim, também é excelente. É um jogo que traz espada e feitiçaria pé no chão. Que aí você já não tem o anão, não tem o elfo, não tem o halfling, são só humanos. E ele traz algumas ferramentinhas de sorteio para você dar uma customizada maior para corrigir essas classes. Muito legal também, muito legal. Tem a própria Pensamento Coletivo, ela tem disponível um outro jogo em português que chama Nave, com K, né? Que é em português, está disponível lá. Esse jogo eu ainda não joguei. Mas muita gente, porque eu fiz uma resenha do Espadas Afiadas, eu falo muito de DCC, eu falei do Black Hack, e muita gente fala comigo, você tem que experimentar, tá lá no Pensamento Coletivo, é muito bom. E esse eu tô de olho, eu devo trazer para ler, para experimentar, eu ainda não li, mas eu sei que tem também em português lá. Então a gente tem esses aí. A Sagen vai trazer, além do DCC Core, né, o livro principal, ela também vai trazer o Lankman, que é um jogo, é um módulo do DCC, mas ele é adaptado para a fantasia do Fritz Lieber, que é espada e feitiçaria pura. Eu já tô jogando ele em inglês. Diogo Nogueira. Jogo do Diogo Nogueira. Eu já tive. Eu não falei? Não. Perdão, fazer uma correção. Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros é o jogo do Diogo Nogueira, que ele lançou em inglês. Ele tem também um outro, que é o Solar Blades and Comic Spells. Cosmic Spells. Nossa, é maravilhoso. Cara. Que vai vir em português também, cara. Eu acho que pela Saga Editora, se não me engano, não sei quem que vai trazer, vai vir em português também, que é uma ideia de fantasia espacial, né? Muito bacana. Mas voltando ao Lankman, o Lankman também vai vir em português, que é um módulo do DCC para você jogar no cenário do Fritz Lieber. E aí é espada e feitiçaria pura, ele faz uns ajustes muito legais. Então, para mim, esses, os Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros do Diogo Nogueira, o Nave, o Black Hack, são sistemas em português que a gente tem, além do DCC, do módulo. E aí, se você namorar lá no Drive-Thru RPG, tem um monte de jogo em inglês e alguns com PDF de graça, para você ir experimentando e se localizando. Como eu tô nessa onda de que tudo é XP, eu tenho experimentado, jogo um pouquinho. A OSR também tem uma pegada muito bacana, que é a flexibilização, né? Essa ideia do Ruling Not Rules te permite pegar ferramentas de outros sistemas. Então eu roubo um monte de ferramenta do jogo do Diogo, o Adendo, então eu uso no DCC, muita ideia bacana, então recomendo bastante, porque essa flexibilização, você pode estar jogando o D&D Caixa Vermelha, lá de 83, e cara, não tem problema nenhum você pegar umas regrinhas de espadas afiadas, ele tem umas regras de sorte que eu acho legal, a regra do dado de uso, você pode pegar e se implementar lá, funciona muito bem. Então, por isso que eu acho legal você navegar entre outros jogos OSR, porque às vezes você pega um elemento aqui, pega um ali, vai construindo o seu jeito, sensacional. Perfeito, cara. Só fazendo
um parênteses aqui, apesar de a gente estar falando de jogos OSR, tá? Em português. Para quem quiser ter alguma experiência dos módulos antigos de Dungeons and Dragons, eu sei que a maioria do público aí do Brainstorm é D&Dzista mesmo, fanático, e às vezes você passou por tantas edições, mas talvez não conheça os primeiros módulos. E a barreira do inglês, a gente sabe, né, Kiral? Pode ser uma barreira crucial nessa empreitada. Então, para você que tem vontade de conhecer isso, tem uma dica aqui por fora. Já vou aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Carlos Castilho, ilustrador, assim como eu, um amante desse livro que eu vou dizer aqui, que é o seguinte: a Grow, como o Kiral tinha dito lá no início da entrevista, ela lançou ali, acho que no final dos anos 80, começo dos 90, ali mais ou menos, uma edição que vai até o 5º nível, tá? Ela é uma tradução, seria compatível com o BX, né, Kiral? Mais ou menos. Ou é o BECME? Não, ela é, na verdade, a introdução da Rule Cyclopedia. Perfeito. Mas a Rule Cyclopedia, como ela é compatível com o BECME e com o BX, esses sistemas são todos flexibilizados, né? Então eles são compatíveis ou parcialmente compatíveis com todos eles. Então, apesar de ser parcialmente compatível, você vai ter sim uma experiência do estilo de jogo old school. E, cara, tá lá em português. Então, procura nos grupos do Facebook de vendas de livros usados, do Mercado Livre. E se você vê esse livrinho de regras da Grow, compre para experimentar. Porque ela é também, né, Kiral, uma boa opção em português aí para quem de repente está querendo conhecer esse mundo. Cara, eu quero aproveitar aí esse ensejo para agradecer muito a sua presença. Essa entrevista foi incrível, cara. Tem várias perguntas aqui que são perguntas do meu grupo, mas são perguntas minhas também, curiosidades que eu tinha, e realmente foi uma aula. Deu para a gente poder ter uma noção mais expandida. A gente está assim, com um compromisso mesmo de fazer isso vingar da melhor maneira com a nossa contribuição também. Então agradeço muito aí a sua participação. De certa maneira, essa entrevista ela é uma espécie de entrevista continuadora desse assunto que a gente começou a trabalhar lá com o Carlinhos Malvadez e o Ale Ferraz, passando pelo Diogo Nogueira e agora desaguando muito bem em águas tão didáticas como as do mestre Kiral. Valeu, mestre. Que isso, cara. Eu sou um entusiasta, né, desse estilo. Eu sempre gostei, foi onde eu comecei a jogar RPG, foi onde eu comecei a mestrar, me estimulou a falar inglês, né, a ler inglês com dicionário. Foi um dos estímulos que eu, criança ali, com 10, 11 anos, tinha que traduzir. Na época, eu não sabia que existia a caixa da Grow, porque o amigo nosso do grupo trouxe a Rule Cyclopedia mesmo, mas que a caixa da Grow é a introdutória dela. E se eu soubesse, eu teria pego, mas aí eu talvez não teria desenvolvido um pouco do inglês, né? E, cara, foi onde eu comecei a jogar, onde eu comecei a mestrar. Isso ajuda também a desmistificar que o D&D é board game. E as ferramentas, se você pegar o BX, por exemplo, na introdução, fala o que você precisa para jogar esse jogo: lápis, caneta e um punhado de dado. E quando eu comecei a jogar na Rule Cyclopedia, essa era a nossa ferramenta. Era um dicionário, lápis e a ficha e o punhado de dado, que na verdade o amigo nosso que mestrava, ele tinha um set de dados, ficava no meio da mesa para todo mundo, cada um com a sua ficha, seu lápis e um dicionário. Ficavam uns 2, 3 dicionários em cima da mesa. Era só isso, cara. Então, e aí hoje, repensando um pouco, eu vejo esse novo respiro, né, esse novo olhar, com ferramentas modernas, legais, mas trazendo esse novo olhar a esse estilo. E eu gosto muito, é um estilo que eu tô mergulhado, eu quero isso, e abre um monte de porta, né, pra você querer ler. Então eu tô mergulhado agora em ler mais dessa literatura antiga, anterior ao Apêndice N, mais clássica e muito boa. Então é muito bacana, eu acho legal esse podcast seu, eu acho legal. Eu fiz um canal por causa disso, que eu acho que é um espaço, um estilo de jogo que estava pouco referenciado, principalmente no Brasil. E, na verdade, a ideia não é competir com ninguém, né? É somar, mostrar, olha, tem esse estilo aqui também, curte, abraça o Lit, porque o Lit é do bem, cara. O Lit da OSR, ele é do bem. Com certeza. Fazendo até uma espécie até de
de continuação daquele assunto que a gente estava travando lá mais cedo, o que na verdade a gente começa a perceber agora, passado todas essas edições e tendo jogado tudo isso, é que as tais rivalidades não são rivalidades de fato, e sim são, às vezes, choque de geração, choque de edições, que vão, aos poucos, gerando XP para todos nós de várias maneiras diferentes, com sabores diferentes, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais sobre RPG. Kiral, você tem aí algum jabá, algum anúncio para fazer? Essa é a hora, hein? Cara, tenho sim. Primeiro, eu recebi um espaço desde o ano passado, que eu gosto muito, é uma coluna quinzenal lá no site do Mundos Colidem. Eu escrevo quinzenalmente lá, eu faço umas filosofias, uns brainstorms na forma de um texto. Muito legal esse espaço lá. Quem quiser, tem texto meu, tem muito texto bacana, eles falam muito de quinta edição, eles adaptam quinta edição para o sistema, né, a estrutura, para um monte de coisa, então tem muita coisa bacana. Eu tenho também um canal, DM Kiral, onde eu falo um pouco sobre a quinta edição, tirando dúvidas de regra, fazendo resenha de livros, mostrando os livros da quinta edição, estilos de jogo. Falo do DCC, que eu adoro, tem um guia ali também para o DCC, falando muito do sistema, das classes. E eu resenho livros em geral, faço uns unboxings de livros para mostrar como é que ele vem embalado, como é que é o livro por fora, a qualidade do material. E faço resenhas também de jogos OSR em geral, de livros da literatura do Apêndice N. Então eu falo um pouco disso tudo lá, estilo de jogo. Quem quiser me procurar no Instagram também, eu posto um pouco da nossa mesa, foto da mesa, trago novidades, também é DM Kiral. E no Facebook, quem quiser adicionar, tá com o nick antigo, é Chiral Alchemist. O Alchemist com 2 L's, porque o Facebook não aceitava com L só. Mas é isso, o jabá é esse. Cara, para quem não conhece, eu dou a dica assim, entra lá no canal do YouTube do Mestre Kiral, porque vocês vão ter, isso que vocês viram aqui é só uma prévia, e o conhecimento XP do Kiral, apesar da humildade, é muito grande, então recomendo a todos. Assim como recomendo a mim mesmo todas as manhãs um cafezinho com dungeon lá no podcast do Balbi e também no DM Kiral lá no YouTube. São 2 XPs assim que eu gosto de ter todo dia. E fora isso, galera, quem quiser acompanhar mais coisas aí da Brainstorm and Dragons, pode nos procurar em todas as redes sociais. Estamos lá debatendo no Twitter, fazendo live no Twitch, tem mesa presencial filmada, a primeira temporada toda já tá lá no YouTube, Lua Prateada, jogando em Forgotten Realms. Fora isso, também tem página, grupo lá no Facebook. Então, cara, nos procure nas redes sociais, no Instagram também, e nos ache lá pra gente poder bater um papo. E se você tiver alguma coisa legal pra falar, se você tem algo em mente aí pra poder debater sobre RPG, o canal tá aberto, e o podcast também. Uma outra coisa que eu queria anunciar é o seguinte: nós em breve teremos uma mesinha assim jogada aqui dentro do próprio podcast, tá? Vão ser mesas assim meio The Flash, episódios curtos, mas bastante dinâmicos e interessantes. Ainda estamos pensando e provavelmente vamos fazer aí no melhor estilo Caveira Véia. Kiral, você já tá convidado de qualquer maneira antecipadamente, beleza? É isso aí, galera. Vai ser um prazer. Cara, a ideia, assim, né, em nenhum momento, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, a ideia é nunca trazer verdade, é trazer reflexões. Eu trago lá um pouco do que eu penso, mas a ideia é trocar XP, fazer a gente refletir, debater, porque, como diria a sábia Chiquinha do Chaves, né? Da questão nasce a luz. É verdade, é importante mesmo a gente ressaltar essa bandeira, que a ideia, gente, é sempre que vocês conheçam o máximo possível de sistemas, de variedades, de módulos, aventuras, e que tudo isso vire um grande golem de XP e te transforme num jogador sempre aí em evolução, em expansão e num mestre também. Mestre Kiral, valeu, cara, e até a próxima. Cara, eu que agradeço, um grande abraço, que vocês se transformem num grande... E a ideia disso aí tudo é fazer um brainstorm, né, não? Mas é isso aí, virar um golem, XP ou um lich, né? Pode ser um lich. Um abraço de todas as caveiras velhas do Brasil e é nóis, até a próxima, falou. Valeu, galera, um abraço.